E se eu te dissesse que no Alzheimer o cérebro pode estar sendo convencido a apagar as próprias memórias? Não porque os neurônios estão simplesmente morrendo, mas porque eles recebem um sinal molecular dizendo: essas conexões não servem mais. E o mais inquietante é que esse sinal pode vir de dois caminhos diferentes que a ciência sempre estudou de forma separada: as placas amiloides e a inflamação cerebral. Para você que não me conhece, eu sou o Dr. Marcos Lang e hoje eu quero te mostrar uma descoberta recente que muda completamente a forma como a gente entende a perda de memória na doença de Alzheimer e que abre uma nova perspectiva de tratamento, além de simplesmente tentar quebrar placas do cérebro. Fica comigo até o final porque essa pesquisa muda a pergunta central do Alzheimer. Ela deixa de ser como remover placas e passa a ser como proteger as conexões que sustentam a memória. Durante décadas, a doença de Alzheimer foi explicada quase exclusivamente por um vilão principal, a proteína beta-amiloide. A ideia era simples: ela se acumula, forma placas, intoxica o cérebro e destrói os neurônios. Mas ao longo dos anos, algo começou a incomodar os pesquisadores. Mesmo quando conseguimos reduzir as placas amiloides, a memória nem sempre melhora. Em alguns casos, o declínio cognitivo continua. Isso levou a uma pergunta desconfortável: será que estamos atacando o alvo errado ou apenas uma parte do problema? Pesquisadores do Instituto de Neurociência da Universidade de Stanford trouxeram uma resposta que chama muita atenção. Eles descobriram que tanto o beta-amiloide quanto a inflamação cerebral ativam o mesmo receptor nos neurônios, um único interruptor molecular. Esse receptor ele envia uma mensagem clara para as células nervosas: elimine suas próprias conexões. E aqui entra um ponto-chave. Memória não é o neurônio em si. Memória é a conexão, são as sinapses. Você pode ter neurônios vivos, mas se as sinapses forem removidas, a informação não circula, a memória se perde e o mais surpreendente é que os neurônios não são vítimas passivas desse processo. Eles participam de forma ativa. Eles recebem o sinal e eles mesmos iniciam o processo de poda das sinapses. Esse receptor já era conhecido da ciência. Ele se chama LIR-B2. Em situações normais, ele tem uma função essencial. Durante o desenvolvimento do cérebro e até na vida adulta, ele ajuda a eliminar conexões inúteis, deixando os circuitos mais eficientes. Isso é um aprendizado saudável. O problema começa quando esse sistema é ativado fora do contexto. Em estudos anteriores, os pesquisadores já haviam mostrado que a beta-amiloide se liga a esse receptor. E quando isso acontece, o neurônio entende que ele precisa se desconectar. E agora vem a grande virada. A inflamação cerebral, que sempre foi vista como um processo paralelo, também converge para esse mesmo receptor. Ou seja, as duas grandes teorias de doença de Alzheimer, as placas amiloides e a inflamação, não estão competindo entre si. Elas se encontram no mesmo ponto. Os pesquisadores testaram moléculas inflamatórias do sistema imunológico cerebral, especialmente um fragmento chamado C4d, é parte da chamada cascata de complemento. Quando esse fragmento foi introduzido no cérebro de animais saudáveis, algo aconteceu. As sinapses começaram a desaparecer, sem placas, sem tau, sem amiloide, sem degeneração prévia. Apenas um sinal molecular dizendo ao neurônio para se desconectar. Isso muda completamente a narrativa, porque sugere que a doença de Alzheimer não destrói a memória apenas quebrando estruturas. Ela engana o cérebro, fazendo com que ele mesmo apague suas conexões. Isso explica muita coisa. Explica por que a inflamação crônica é um fator de risco tão forte. Explica por que infecções, estresse metabólico, obesidade, hipertensão e o envelhecimento imunológico aumentam o risco de demência. E explica também por que apenas remover placas não é suficiente. Se esse sinal continuar ativo, as conexões continuam sendo perdidas. E aqui entra talvez o ponto mais importante desse vídeo. Os tratamentos atuais aprovados focam quase que exclusivamente em remover o beta-amiloide. Eles tentam limpar esse cérebro. Mas essa pesquisa sugere talvez o caminho mais eficaz seja outro: proteger as sinapses. Se conseguirmos bloquear esse receptor ou modular esse sinal, podemos impedir que o neurônio entre em modo de autodestruição sináptica. Em modelos animais, quando esse receptor foi removido geneticamente, os animais ficaram protegidos da perda de memória, mesmo em cenários de Alzheimer. Isso é gigantesco, porque muda o foco do tratamento, de combater resíduos para preservar a função. Isso conversa diretamente com o conteúdo que a gente vem falando sobre prevenção.
Se a inflamação ativa esse mecanismo, então reduzir a inflamação ao longo da vida não é apenas um cuidado geral, é uma estratégia para preservar a função cognitiva. Se fatores vasculares pioram a inflamação, então controlar a diabetes, a pressão alta, o sono protege o cérebro de forma molecular. O Alzheimer deixa de ser um evento isolado do envelhecimento e passa a ser relacionado a sinais do cérebro ao longo de décadas. Isso traz uma mensagem muito clara. A memória não desaparece de uma vez, ela vai sendo desligada conexão por conexão. Mas a boa notícia é que conexões podem ser protegidas. E esse novo olhar abre espaço para terapias que ainda nem chegaram no consultório, mas que já mudaram a forma como a ciência enxerga a doença. Se esse conteúdo te ajudou a entender o Alzheimer de uma forma diferente, curta esse vídeo, compartilhe com alguém da sua família e ative o sininho. Esse tipo de informação precisa chegar antes do diagnóstico. E se você quer aprender a enxergar e ouvir o mundo com mais clareza, conheça o Lúcido, um programa de promoção de saúde através de estratégias que melhoram a sua saúde cerebral. É uma ciência, prática e consciência para treinar o seu cérebro antes que o automático assuma. E me conta aqui nos comentários, você já tinha ouvido falar que o Alzheimer pode agir apagando sinapses e não apenas destruindo os neurônios? Nos vemos no próximo vídeo.